Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui no canal Dívida Sob Controle. Meu nome é Caroline Seixas, eu sou contadora e educadora financeira. Hoje eu vim trazer para vocês, e no intuito de ajudar alguns colegas contadores, na situação de retenção de INSS. Eu trago aqui alguns conceitos relevantes de alguns artigos referentes à Instrução Normativa 971/2009, que dispõe sobre as normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social. O artigo 79 traz em seu conteúdo o desconto da contribuição social previdenciária e a retenção prevista nos artigos 112 e 145 por parte do responsável pelo recolhimento sempre se presumirão feitos, oportuna e regularmente, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir da obrigação, permanecendo responsável pelo recolhimento das importâncias que deixar de descontar ou de reter. O parágrafo único diz: aplica-se o disposto no caput às contribuições destinadas às outras entidades ou fundos, quando o tomador de serviço for o responsável pela retenção e o recolhimento daquelas contribuições. Então, aqui nesse artigo, ele traz da responsabilidade, né, que vai presumir que foi feito, foi oportuno, foi regular, o desconto da contribuição previdenciária e a retenção prevista nos artigos 112 e 145. E o que é que traz esses artigos? Esses artigos estão compostos na seção 7 da responsabilidade pelo recolhimento das contribuições sociais previdenciárias. Então, o artigo 79 traz o desconto da contribuição e a retenção referente ao que tange os artigos 112 e 145. O 112 está no capítulo 8 da retenção, da obrigação principal da retenção, e ele diz: a empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da competência de fevereiro de 1999, deverá reter. E também no capítulo 8 da retenção, na seção 12, ele traz da retenção da prestação de serviços em condições especiais. O artigo 145 traz: quando a atividade dos segurados na empresa contratante for exercida em condições especiais. Então, aqui a obrigação da retenção e do recolhimento, que trata os artigos 112 e 145. O artigo 112, da obrigação principal da retenção. O artigo 112 diz: a empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da competência de fevereiro de 1999, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher à Previdência Social a importância retida em documento de arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da empresa contratada, observado o disposto no artigo 79 e no artigo 145. Então, aqui nós temos alguns destaques para esse artigo, que seria a situação de quem eu pretendo reter, né? De quem eu vou reter, já que a gente está tratando aqui do contratante, quando eu vou reter, a base de cálculo e qual seria a alíquota para a retenção. De quem? Dos serviços prestados, mas seria em duas situações: mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive no regime de trabalho temporário. E qual seria o percentual? De 11%. A base de cálculo que eu vou utilizar vai ser o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação. E a obrigação da contratante está em recolher à Previdência Social a importância retida. Em relação à base de cálculo, tem algumas observações que eu vou colocar num vídeo posterior falando sobre as divergências dessa base, os casos que a instrução abre para que não seja feita em cima do valor total da nota, né, do valor bruto da nota. A gente tem aqui um parágrafo primeiro que diz: para fim do disposto no caput, a empresa contratada
deverá emitir nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços específica para os serviços prestados em condições especiais pelos segurados ou discriminar o valor desses na nota fiscal, na fatura ou recibo da prestação de serviços. Então, a gente tem duas situações para serem analisadas na prévia, né? Sou um contratante. A primeira análise que deve ser feita é em função do serviço que me está sendo prestado. Ele cabe dentro de uma cessão de mão de obra ou de uma empreitada. E a própria instituição normativa, ela traz a descrição do que seria essa cessão de mão de obra e do que seria empreitada. No artigo 115, ele traz a cessão de mão de obra. Cessão de mão de obra é a colocação à disposição da empresa contratante em suas dependências ou nas de terceiros de trabalhadores que realizem serviços contínuos, realizados ou não com a sua atividade, relacionados ou não com sua atividade, fim. Quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei 6.019 de 1974. Então, aqui vamos aos destaques. Lembrando que aqui a gente está fazendo uma ênfase aos tópicos que estão descritos inteiramente na instrução, né? Apesar de algumas considerações, está tratando a letra mesmo da instrução. Então, o primeiro seria dependência de terceiros. Ele traz também na norma dizendo o que é dependência de terceiros, o que são serviços contínuos e o que se entende da colocação à disposição da empresa contratante. Então, dependência de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora de serviços. No segundo, temos o que seriam o entendimento de serviços contínuos. São aqueles que constituem a necessidade permanente da contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não à sua atividade fim. Ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores. E no terceiro, por colocação à disposição da empresa contratante. Entende-se a cessão do trabalhador em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato. E no seu artigo 16, ele traz o que seria o entendimento de empreitada. Empreitada é a execução contratualmente estabelecida de tarefa, de obra ou de serviço por preço ajustado, com ou sem fornecimento de material ou uso de equipamentos, que podem ou não ser utilizados, realizada nas dependências da empresa contratante, nas de terceiros ou na empresa contratada, tendo como objeto um resultado pretendido, observado o inciso 6º do artigo 149 quanto à empreitada realizada nas dependências da contratada. Então, vamos aos destaques. Do serviço contratado, a execução contratualmente estabelecida de tarefa, de obra ou de serviço. O preço imaterial. O preço, o que foi ajustado. E com ou sem o fornecimento de material ou uso de equipamentos que podem ou não ser utilizados. Local da realização. Realizada nas dependências da empresa contratante, nas dependências de terceiros ou nas dependências da empresa contratada. E o objeto de resultado pretendido, quando realizado nas dependências da contratada, não haverá aplicação do Instituto da Retenção. A empreitada realizada nas dependências da contratada. Então, nesse caso, é a exceção que traz em relação ao artigo 149, que, no caso da realização nas dependências da contratada, não se aplica o Instituto da Retenção. Então, diante da retenção, como fica o pagamento? O pagamento deve ser feito. O recolhimento, né, do valor retido, o documento de arrecadação deve ser identificado com a denominação social do contratado e o CNPJ também do contratado. E quais são os serviços que estão sujeitos à retenção?
Esses serviços são tratados em dois artigos, no 117 e no 118. Há uma pequena diferença entre os dois. O artigo 117 diz: estarão sujeitos à retenção se contratados mediante cessão de mão de obra ou empreitada. Observado o disposto no artigo 149, os serviços de. Então, note que aqui no artigo 117 ele traz as duas situações, sendo mediante cessão de mão de obra ou empreitada. Eles trazem 6 situações. Limpeza, conservação ou zeladoria, e traz uma descrição desse serviço. Vigilância ou segurança, também traz a descrição desse serviço, mas ele traz um parágrafo único no final do artigo que faz uma observação referente a esse serviço. Os serviços de vigilância ou segurança prestados por meio de monitoramento eletrônico não estarão sujeitos à retenção. A Constituição Civil traz também uma descrição do serviço. Temos também natureza rural, que se constituam em desmatamento, alinhamento, então ele traz também a descrição desse tipo de serviço, o serviço de digitação e o serviço de preparação de dados para processamento. Então, esses 6 incisos trazem situações em que a retenção deve ser feita se esses serviços estiverem sendo prestados na condição de cessão de mão de obra ou de empreitada. Já o artigo 118, que também trata dos serviços sujeitos à retenção, ele diz: estarão sujeitos à retenção se contratados mediante cessão de mão de obra. Observado o disposto no artigo 149, os serviços de. A gente vai fazer a listagem aqui dos serviços, porém, aqui a observação é que o artigo 118 só se trata de cessão de mão de obra. Ele não traz aqui a situação da empreitada. Então, vamos aos tópicos que ele traz. Acabamento, faz a descrição, embalagem, acondicionamento, cobrança, coleta ou reciclagem de lixo, copa, qualquer produto alimentício, hotelaria, corte ou ligação de serviços públicos, distribuição, treinamento e ensino, entrega de contas de documentos, ligação de medidores, leitura de medidores, manutenção de instalações, montagem, operação de máquinas, de equipamentos e de veículos, operação de pedágio ou de terminal de transporte, operação de transporte de passageiros, portaria, recepção ou assessorista, recepção, triagem ou movimentação, promoção de vendas ou de eventos, secretaria e expediente, saúde, quando prestados por empresas da área de saúde, telefonia ou de marketing. Para todos esses incisos, eles trazem a descrição exemplificativa. E aqui no artigo 119, ele faz uma ressalva. É exaustiva a relação dos serviços sujeitos à retenção, constante nos artigos 117 e 18, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 219 do RPS. Aqui, essa listagem é exaustiva, então não existe outros serviços que estariam fora dessa listagem. Porém, ele faz outra observação no parágrafo único. A pormenorização das tarefas compreendidas em cada um dos serviços, constante no inciso 117 e 18, é exemplificativa. Então, o rol de serviços, ele é exaustivo. Porém, essa descrição que ele dá depois, ela é apenas exemplificativa. Então, vale a pena dar uma olhada na instrução, observar esses artigos, ver a descrição que ele dá referente a esse tipo de serviço, para ter uma análise mais profunda do tipo de serviço e se ele se enquadraria nessas condições de retenção do INSS. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Me siga lá no Instagram, @dívidas sobre controle. Apesar do canal não ser um canal voltado diretamente para a contabilidade, é um canal voltado para a educação financeira, mas eu, como contadora, e achei interessante que seria
uma situação que clarearia a ideia em relação à retenção do INSS para os contratantes de serviços. Obrigada.